Olá meus caros, aqui é o Corvo. Após o filme Halloween, de 1978, datas comemorativas foram constantemente usadas em slasher movies. Nos anos seguintes, produtores e diretores buscaram replicar desesperadamente a fórmula mágica de John Carpenter do baixo orçamento e alta arrecadação. Porém, todos careciam do talento do pai conceitual de Michael Myers, assim como o de sua mãe, a produtora Debra Hill. O canadense Terror Train foi mais um investimento de tal natureza que fracassou em fazer rios de dinheiro, pelo menos no patamar que a Fox, quem distribuiu o filme internacionalmente, esperava. De todo modo, a estreia de Roger Spottiswoode como diretor gerou um pequeno lucro. Dos 3,5 milhões de dólares investidos, a arrecadação total de Terror Train bateu na casa dos 8 milhões, não muito diferente do que arrecadaram muitos slashers, bons e ruins, que embarcaram no sucesso de Halloween e Friday the 13th, os reais money makers da época. Terror Train, como era de se esperar, também é ambientado em data comemorativa. No caso, os eventos ocorrem na véspera do Ano Novo, ou New Year's Eve, como é chamado nos países de língua inglesa. É apenas por esta razão que comento brevemente este filme aqui no Cine Corvo, unicamente pela ocasião. Terror Train não é um slasher que avalio estar na primeira prateleira do subgênero, que pode dividir espaço com os clássicos setentistas e oitentistas. Dito isso, o mesmo também não é dos piores. Filmes canadenses da safra em questão dificilmente eram ruins, pois, diferente dos vizinhos americanos, estes tinham tendência a encarar com seriedade os filmes que produziam, tentando evitar ao máximo o espírito pastelão e descompromissado em termos de roteiro. Isso não quer dizer, evidentemente, que os slashers canadenses não tenham adquirido esta característica. Eu não estaria sendo inteiramente honesto se dissesse isso a vocês. Mas quando presente, o espírito pastelão é fruto não intencional, uma consequência das limitações profissionais de diretores, produtores e do próprio elenco. De maneira geral, os slashers canadenses tendiam a ser um pouco mais sérios que os americanos, embora dividissem com eles os mesmos clichês. Há muitos fãs do subgênero que apreciam este filme, pelas mais variadas razões, mas com o devido convite para uma análise mais sensata, penso que é deveras difícil colocar Terror Train entre os melhores slashers oitentistas. O trunfo deste filme, as cartas na manga, reside em dois nomes, Jamie Lee Curtis e David Copperfield, que naquela época não tinha uma carreira consolidada e estava longe de ser a lenda do ilusionismo que se tornaria anos mais tarde. Desde sua estreia em Halloween, Curtis trabalhara em filmes notáveis do horror como The Fog, também de John Carpenter, e outro slasher canadense, o excelente Prom Night. Tudo isso em menos de 2 anos, razão que levou a mídia especializada a chamá-la de Scream Queen, a rainha do grito. Título que, embora carregasse um sentido positivo, ao mesmo tempo era preocupante para a atriz, que no ano seguinte começaria a temer que o rótulo impedisse convites para filmes de outros gêneros cinematográficos. O rosto de Jamie Lee Curtis era um diferencial muito importante para qualquer slasher da época, e o fato de Roger Spottiswoode ter conseguido trabalhar com ela foi um diferencial inquestionável no que diz respeito a vender este filme. Terror Train está longe do nível de Halloween ou mesmo de Prom Night, mas com a presença dela, acabou se tornando mais atrativo do que seria com outra jovem atriz iniciante. Sobre David Copperfield, e em análise retrospectiva, a ascensão meteórica do ilusionista nos anos seguintes também manteve viva a curiosidade do público acerca de Terror Train. Com Curtis e Copperfield, um cult following seria desenvolvido. Era um caminho sem volta. E por esta razão, convido a ouvinte para refletir se, na ausência de ambos, Terror Train ainda seria tão lembrado e reverenciado no meio de outros slashers da época. Eu particularmente penso que não,
e não porque Terror Train não possua apelo ou não seja interessante do ponto de vista daquilo que esperamos de um slasher old school. Na verdade, há alguns elementos deste filme que foram interessantes e ainda vou mencioná-los. No entanto, penso que eles não foram suficientes para aproximá-lo da qualidade de títulos como The Burning, The Prowler, Maniac, Prom Night ou My Bloody Valentine, filmes que também embarcaram no sucesso dos aclamados Halloween e Friday the 13th, mas que por sua vez possuíam muito mais solidez que Terror Train. O filme de Roger Spottiswoode é bastante frágil, assim como também é frágil o antagonista Kenny Hampson, talvez o mais frágil de todos os vilões dos slashers oitentistas. Mas notem que, ao mesmo tempo, é justamente tal característica que faz de Terror Train tão diferente dos demais, e para mim isto é positivo, mesmo que tenha sido de forma não intencional. A premissa do filme nasce como uma tentativa de fotocópia de Halloween, o que já havia sido feito por todos os demais, inclusive Friday the 13th, mas na prática o resultado acabou sendo muito diferente por causa da abordagem de Spottiswoode, que aceitou o emprego de diretor só porque estava ansioso para filmar qualquer coisa na época, independente da natureza do trabalho. Para quem não sabe, o canadense é o mesmo que dirigiu 007, Tomorrow Never Dies, no fim dos anos 90, este sem dúvida o grande destaque de sua carreira. Dificilmente um diretor que não tenha algum atributo é convidado para assumir as câmeras nesta histórica franquia britânica, certo? Mas como todos nós começamos por baixo, e isso, claro, quando não se nasce em berço de ouro, Spottiswoode estava desesperado por uma chance, qualquer que fosse. E ela apareceu quando Paul Lynch, que havia dirigido Prom Night poucas semanas antes, recusou o convite. Spottiswoode nunca gostou de filmes de horror. Seu envolvimento aqui, reforço, se deu exclusivamente por uma oportunidade de se colocar dentro da indústria. E assim que colocou as mãos no pequeno roteiro de Terror Train, sabia de antemão que faria o slasher menos sanguinolento daquela safra, indo na contramão de títulos previamente mencionados que, ao contrário, tentavam ser muito mais extremos do que Halloween e Friday the 13th para chamar a atenção. Os efeitos práticos de Terror Train são mínimos e as mortes em off-screen, não apenas devido a limitações orçamentárias, mas também ao nulo apetite de Spottiswoode para a violência gráfica. O momento mais tenso do filme, e também mais gráfico, ocorre apenas no final, quando a protagonista Alana, interpretada por Curtis, fica cara a cara com o antagonista. A luta entre ambos tem seus momentos de truculência. É interessante como, a seu modo, o filme tenta ocultar a identidade do antagonista, o que, convenhamos, até conseguiu, graças à ausência de foco da câmera, naquilo que permitiria de fato que nós o identificássemos. Em outras palavras, nós sempre soubemos quem era o autor dos homicídios, era evidente, mas os mais desatentos não necessariamente identificavam onde ele estava na multidão. Um ponto positivo de Terror Train, por sinal. Não é todo dia que vemos alguém embaçar ou manter lentes sem foco com um propósito em mente. O vilão é alguém mentalmente quebrado e muito instável, o que resulta em uma caracterização bizarra e um desfecho que, se não convence em termos estéticos, em termos conceituais muito agradam. A sensação do dano, do trauma insuperável, da profundidade do tormento, tudo revivido a partir do gatilho de um beijo. Como alguém que valoriza conceito, eu particularmente gosto do desfecho. Na minha avaliação, este é ainda muito mais horrível do que poderiam ser todas as mortes caso fosse utilizado um pouco mais de maquiagem protética e gore. Em slashers, tendo a gostar de vilões cuja patologia mental atinge níveis de comorbidade assustadores. Isto é algo que definitivamente desperta curiosidade, e em Terror Train temos alguém deste tipo, interpretado por um sujeito bastante excêntrico e que literalmente caiu de paraquedas no projeto.
Daqui a pouco falo sobre Derek McKinnon e algumas situações de mal-estar vividas no set. Antes disso, preciso dar um passo atrás para esclarecer que o paraquedas foi mais coletivo do que estritamente individual. Tudo começou com um sonho do produtor executivo Daniel Grodnick, após um fim de semana assistindo Halloween e Silver Streak, o Expresso de Chicago. Ele sonhou com um slasher movie cujo cenário era o trem. Ao acordar, ele contou à esposa sobre o sonho, pediu sua opinião, no que ela apenas respondeu: "Isso é horrível", e falou no sentido pejorativo mesmo. Assim, Grodnick anotou o título Trem Horrível em um pedaço de papel. Pela manhã, redigiu 22 páginas e então alterou o título, que era Terrible Train, para Terror Train. Às 3 da tarde, ele ligou para a produtora de Sandy Howard, que gostou e comprou o conceito. Tudo muito rápido, né? E eis uma característica que quero enfatizar. Tudo em Terror Train aparenta ser negativamente corrido, porque de fato foi, desde o princípio. O diretor Roger Spottiswoode, quando fala sobre o filme, sempre bate na tecla que poderia ter feito um trabalho melhor se o frenesi para terminar tudo não tivesse sido tão grande. O prazo dado pela produtora foi de apenas 25 dias, gerando falhas, desgaste e muito transtorno. Houve ansiedade no convite feito a Jamie Lee Curtis, que terminara há pouco as filmagens de Prom Night, em Toronto. E foi uma grata surpresa quando ela disse sim e viajou para Montreal, começando imediatamente a filmar. A verdade é que Curtis não estava muito preocupada naquela época com a qualidade dos filmes que se envolvia. Ela apenas queria trabalhar, pois ansiava por uma vida completamente emancipada, como revelou em entrevistas que deu nas décadas seguintes. Concomitantemente, a produção fechava o aluguel e adequação física de vagões de trem que foram usados para as tomadas internas, realizadas em um galpão. Os vagões eram balançados para frente e para trás em uma plataforma, para simular um trem real em locomoção. Já as poucas tomadas externas foram feitas rapidamente na província de Quebec, que na ocasião apresentava temperaturas baixíssimas, oportunas para a estética desejada. A completa correria deixou todos os profissionais tensos e erros, inclusive no que diz respeito a questões de segurança, foram cometidos. Na cena em que Curtis confronta o antagonista, em determinado momento ela bate a porta do vagão contra o rosto do dublê. Previamente, a equipe de produção deveria ter substituído a porta original por uma de material leve e dobrável, mas acabou se esquecendo devido à pressa. Sendo assim, Curtis feriu o dublê, o que a deixou bastante irritada e longe do set de filmagens por 2 dias. Quem também se estressou acima do esperado foi David Copperfield. Obviamente, o ilusionista não era ator, e embora suas falas fossem poucas, ele teve muita dificuldade em memorizá-las. Além disso, os truques foram realizados por ele em tempo real, sem edição, o que por si só é algo preocupante e estressante para um mágico, visto que as cenas gravadas estariam à disposição do público para assistir, reassistir e estudar quantas vezes quisessem. Tal fato exigiu que Copperfield calculasse bem o que iria apresentar e como faria, pois qualquer erro poderia ser um tiro no pé para sua carreira. De modo geral, ele não gostou de trabalhar em Terror Train, coisa que o fez prometer nunca mais atuar em filme algum. Copperfield apareceria em outras produções futuras, mas nunca mais interpretando um personagem. Para fechar, falemos então no caso Derek McKinnon, que merece atenção especial. Para início de conversa, ele afirmou numa entrevista concedida em 2010 que conseguiu o papel sem mesmo pleiteá-lo. McKinnon soube que um filme seria produzido, mas não tinha a menor ideia do conteúdo. Sendo assim, decidiu levar um amigo para fazer o teste, que foi descartado.
Porém, disseram a McKinnon que possuía o perfil desejado. Como lembra Roger Spottiswoode, McKinnon estava fazendo shows nas ruas de Montreal, caracterizado como drag queen. E por esta experiência, que bate com os requisitos exigidos para o papel, ele acabou sendo convidado. Uma decisão que o diretor teria revisto se soubesse o quão difícil seria trabalhar com McKinnon, que não tinha muitas habilidades cênicas e não estava familiarizado tampouco com noções de contrato e pontualidade. Segundo o diretor, o cara fazia o que bem entendia e quando queria. Porém, ele confessa que, por ser um sujeito naturalmente muito estranho, o mesmo acabou sendo compatível com aquilo que demandava o papel. O destino, de certo modo, escreveu certo por linhas tortas. O vilão de Terror Train tem este traço instável, que se manifesta inclusive no figurino. Diferente dos vilões dos slashers tradicionais, que utilizam sempre o mesmo padrão de máscara ou mantêm o mesmo design, o homicida de Terror Train é alguém que muda de figurino o tempo todo. Por se tratar de uma festa de fim de ano e a fantasia, ao matar uma vítima, ele rouba o traje e se camufla na multidão. A máscara mais reconhecível e associada a este filme é certamente aquela que fez parte do marketing, a que reside no pôster, e remete ao ator e comediante Groucho Marx. Mas na prática, o vilão não mantém um tipo de figurino por muito tempo, o que o diferencia dos demais da época, o que também me agradou. Outra polêmica protagonizada por McKinnon foi relatada pelo próprio, mas no entanto não confirmada pelos demais envolvidos, que negam. Envolve um suposto beijo que McKinnon, trajado da forma que aqueles que assistiram ao filme sabem muito bem, daria no experiente ator Ben Johnson, que interpreta Carn, o condutor do trem. McKinnon afirma que ficou ultrajado com a proposta. Lembra que estavam nos anos 80 e que aquilo seria desrespeitoso com um ator como Ben Johnson, ganhador do Oscar de melhor ator coadjuvante no filme The Last Picture Show, de 1971. Mas, para alguém que disse que sequer sabia do filme e que o conseguiu por acidente, eu, Corvo, penso que McKinnon seja na verdade um bravateiro de marca maior, que sequer sabia quem era Ben Johnson. Enfim, a história contada por ele termina com Ben Johnson convidando-o para seu trailer, esclarecendo que tal cena não teria problema, e assim, sendo de fato interpretada e gravada. Mas como sabemos, a cena não consta no filme. Então, fica a critério do ouvinte em quem acreditar, em McKinnon ou na própria direção e produção, que não tem boas coisas a dizer sobre ele além do fato de sua estranheza ter sido útil, servido bem ao personagem. Como a vida ironicamente imita a arte, e algumas vezes morbidamente, McKinnon voltou às páginas jornalísticas em 2012 por ser vizinho de Luca Magnotta, um ex-ator pornô que foi condenado pelo assassinato e esquartejamento de um estudante universitário chinês. O cara bizarramente enviou pedaços do corpo para várias escolas locais. Após sua prisão, McKinnon deu uma entrevista dizendo acreditar que Magnotta teria se inspirado em seu personagem de Terror Train para cometer tais crimes. Fala que na minha análise foi de extremo mau gosto, típica de alguém desesperado pelo holofote. Quem diz realmente a verdade sobre os bastidores do filme nunca saberemos. Não coloco minhas mãos no fogo por ninguém desta indústria, mas de modo geral, as entrevistas e posturas de McKinnon sempre me transmitiram a sensação de que ele é um sujeito estranho, que interpretou um personagem mais estranho ainda, confirmando assim as colocações de Spottiswoode. No mais, nada a acrescentar. Um abraço a todos e saudações corvides.